Boa noite para você. Pelo menos 950 mil pessoas foram surpreendidas nesta segunda-feira com mais uma paralisação dos rodoviários na capital. A categoria ignorou uma liminar da Justiça e 100% da frota deixou de circular nas primeiras horas do dia. E quem dependia do serviço teve que buscar outras alternativas e até pagar mais caro para conseguir chegar ao destino. Essa mulher que trabalha no turno da noite ainda tentava voltar para casa nas primeiras horas da manhã. E a gente paga o ônibus, paga tudo para a gente estar aqui desse jeito, no sol quente, passando por essa situação, chega a dar vontade até de chorar, de desgosto da situação. Muita gente começou a semana sem transporte coletivo em Manaus, após o Sindicato dos Rodoviários iniciar uma greve geral nesta segunda-feira, que pegou a população de surpresa. Esse trabalhador está indignado com a paralisação dos ônibus na capital, que também vai sediar jogos da Copa do Mundo. Cidade sede da Copa, olha o povo na parada de ônibus, isso é uma vergonha, cara. Por que não foi uma greve de... É livre, a cataca é livre. Em frente a este shopping na zona leste de Manaus, uma das zonas mais populosas da cidade, era grande a quantidade de pessoas que aguardava havia horas pelo transporte coletivo. Muitos passageiros tiveram de recorrer aos transportes alternativos. Difícil era conseguir embarcar. Com tanta gente sem ônibus, estes mototaxistas aproveitaram para lucrar mais com a greve. O movimento tá legal, dá para fazer um extrazinho aí, né? O mês de janeiro foi fraca. Já levou quantas pessoas hoje para o trabalho? Umas 5 corridas boas. E quanto é a corrida? De 5 a 30 reais, no mínimo. É para o centro? O centro é 30 reais. Em outro ponto da Zona Leste, um homem era transportado com parte do corpo para fora, nessa Kombi lotada. Já passava das 9 horas da manhã quando os primeiros ônibus desta empresa na Zona Norte começavam a chegar a este terminal de integração no bairro Cidade Nova. Um alívio para os usuários, mas que ao mesmo tempo saíam na correria. Vai pegar o primeiro ônibus? Primeiro ônibus, 5 horas da manhã. Este usuário do transporte público cobrou o cumprimento da medida judicial que determinava a circulação da frota em 70% nos horários de grande demanda de passageiros, o que não aconteceu pela manhã, e lamentou a decisão do Sindicato dos Rodoviários pela realização de mais uma greve. A fiscalização tem que estar presente porque se eles não cumprirem, quem irão cumprir as determinações, não é verdade? Da justiça, lógico. Pois é isso que eu quero deixar claro e dizer que quem sofre com isso é a população. E de acordo com o Sindicato dos Rodoviários, a paralisação foi motivada pela falta de negociação das empresas com relação ao dissídio coletivo. O prefeito Arthur Neto considerou o aumento fora da realidade e a Procuradoria-Geral do município entrou com uma ação no Tribunal Regional do Trabalho pedindo o retorno imediato de 100% da frota de ônibus, além de uma multa no valor de R$1 milhão em caso de descumprimento da decisão. Em plena segunda-feira, nas empresas de transportes urbanos da capital, garagens lotadas. Os motoristas e cobradores das 10 empresas que operam no sistema de transporte coletivo de Manaus cruzaram os braços esta manhã e 100% da frota de ônibus da capital não circularam na cidade nas primeiras horas do dia. A paralisação total da categoria descumpriu uma ordem judicial assinada no último sábado que determinou que pelo menos 70% da frota dos ônibus de Manaus operasse nos horários de pico. A decisão também autorizou previamente o uso de força policial para cumprir a liminar. Nesta manhã, a Polícia Militar foi acionada e ficou de prontidão na frente das garagens para evitar tumultos. Mas, de acordo com o comandante do batalhão de choque, os desentendimentos foram logo controlados. Assim que começou a sair o primeiro carro, alguns empregados insatisfeitos ficaram à frente tentando impedir a saída dos mesmos. E a Polícia Militar, mais uma vez, de forma pacífica, fez com que eles enxergassem que eles estavam errados, a partir do momento que estavam intervindo no direito de outra pessoa de ir e vir.
A partir das 7 horas da manhã, alguns veículos começaram a sair das garagens para as primeiras viagens. Na frente da empresa Elcatur, os motoristas que não aderiram à greve foram hostilizados pelos outros colegas. Este motorista da empresa líder diz que quer apenas o direito de reivindicar melhorias para a categoria. A educação para, o banco para, a Polícia Federal para, a Polícia Civil para, o médico para, a Suframa para, todo órgão para. Por que nós não temos direito? Será que nós devemos ser filhos de Deus? As autoridades têm que ver o nosso lado, Nós somos cidadãos, as cobradeiras são cidadãos. Todo mundo, nós dependemos do nosso trabalho. Motorista há 18 anos, seu Francisco diz que está impedido de sonhar com a casa própria, já que a empresa que ele trabalha não deposita o FGTS. Por que as empresas arrecadam o INSS da gente e não pagam? A gente vai se aposentar, não consegue, porque não está pago o INSS. A gente vai sacar o FGTS para ver alguma coisa, para fazer isso, fazer um negócio com dinheiro que é meu, que foi descontado, não tem nada na minha conta. De acordo com o presidente do sindicato, a paralisação foi motivada por conta da falta de negociação sobre o valor do dissídio coletivo deste ano. Eles têm que entender que ninguém está pedindo esmola. Nós só queremos o que é nosso, o que é de direito, que é 20% de reajuste salarial. Mas o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, já adiantou que não é possível conceder este tipo de aumento. Tem alguém dando 20% de reajuste para alguém? Raciocine. O Brasil vive uma crise econômica grave, tem uma inflação que eu considero alta, mas a inflação foi de 5,5% ano passado, vai ser de 6 e pouco neste ano. Então, qual é a empresa que está trabalhando nesse nível? É mais uma prova da irresponsabilidade deles, da ideia que eles têm de que podem enganar a boa-fé dos rodoviários, mas isso tudo explicado vai mostrar quem fala sério. Quem propõe 20% não está propondo nada, que é impasse. Para tentar cessar o movimento de greve, o prefeito de Manaus foi esta manhã até o Tribunal Regional do Trabalho. Por meio da Procuradoria-Geral do município, a Prefeitura de Manaus entrou com 3 pedidos aqui no Tribunal Regional do Trabalho. O primeiro pede a decretação de abusividade da greve dos rodoviários, o segundo, a determinação do retorno dos funcionários ao trabalho e o terceiro, a majoração da multa, que hoje é de R$100 mil por dia, em caso de descumprimento da decisão, para R$1 milhão por dia. De acordo com o presidente do TRT, desembargador Davi Alves de Mello, os pedidos ainda vão ser analisados. Todas essas medidas, inclusive uma também tentada hoje pela Prefeitura, todas essas medidas serão avaliadas pela presidência. E agora a repórter Tamires Clera atualiza a situação da greve dos rodoviários com informações ao vivo. Muito boa noite, Tamires. Boa noite, Rosimara. É isso mesmo. A frota de ônibus vai começar a circular com 50% dos ônibus agora na rua, já começou a funcionar. 50% da frota dos ônibus já estão circulando nas ruas desde agora à tarde. Essas informações são do Sindicato das Empresas de Ônibus e também foram confirmadas pelo Sindicato dos Rodoviários, que garantiu que a medida de que 70% da frota de ônibus vai estar na rua no horário de pico, o que já estava acontecendo agora há pouco, por volta das 6 horas da tarde. Segundo a assessoria do Tribunal Regional de Trabalho, o tribunal fixou agora à tarde uma multa de R$200 mil caso essa medida seja descumprida pelo sindicato e autorizou também o uso da força policial. Agora à noite, por volta das 8 horas da noite, a frota de 50% dos ônibus deve voltar para as ruas. Rosimara, com você no estúdio. Os servidores da Suframa voltaram ao trabalho nesta segunda-feira depois da confirmação de um acordo aprovado pelo sindicato da categoria com representantes do governo federal. Agora o esforço é para normalizar a liberação de mercadorias que ficaram retidas nos pátios de portos e transportadoras de Manaus. Centenas de carretas com mercadorias que chegaram de outros estados ficaram acumuladas nos pátios com a demora para a liberação pelos servidores da Suframa. 70% da operação chegou a ser paralisada, o que causou queda no ritmo de produção nas fábricas do Distrito Industrial e nas vendas do comércio de Manaus. A conta dos prejuízos com a greve, iniciada no último dia 19 de fevereiro, ainda não foi fechada. Certo mesmo é o rombo nos cofres
cofres do governo estadual com a arrecadação de ICMS, menos 40 milhões de reais. O sindicato da categoria fechou um acordo em Brasília com representantes do governo federal. Entre os pontos acordados, foi garantido que não vai haver corte de ponto dos trabalhadores, a melhoria da infraestrutura da SUFRAMA, flexibilização da carga horária dos funcionários e a criação de um grupo de trabalho que vai analisar a questão salarial. Discutir o plano de cargos e salários agora em 2014 e implementar em 2015 uma tabela salarial ou uma carreira específica para os servidores já em 2015. E a gente entendeu que, como o governo federal sentou para conversar, não tinha mais por que manter a greve. Fortalecimento da matriz de capacitação dos nossos servidores, há um compromisso de liberação para os servidores fazerem curso de pós-graduação estrito sensu, e também uma flexibilização do horário de trabalho que deve ser ajustado. Os servidores da SUFRAMA iniciaram nesta segunda-feira um esforço concentrado para a liberação de mercadorias que ficaram retidas durante a greve, principalmente nos pátios dos portos e das transportadoras de Manaus. A situação deve normalizar até o fim desta semana. Mutirão, há um grupo de trabalho formado, os nomes já foram encaminhados para o superintendente de operações e a partir de hoje os servidores já estão na área para fazer a liberação, fazer a vistoria documental da mercadoria e fazer a liberação das mercadorias que estão retidas dentro das transportadoras e em alguns lugares no Porto de Manaus, mas hoje já começa e o prazo é de mais ou menos entre 3 e 5 dias que seja normalizada a liberação das mercadorias. A polícia de Iranduba e da capital investiga a ação ousada de bandidos que furtaram uma agência bancária na cidade. Eles cavaram um túnel para ter acesso ao banco, de onde conseguiram levar 50 mil reais. Até o momento, ninguém foi preso. A casa usada pelos bandidos fica bem ao lado da agência, no centro de Iranduba. O único quarto do imóvel estava abarrotado de areia. O túnel foi cavado no banheiro. Essa é a primeira vez aqui no estado que uma quadrilha usa esse método para cometer esse tipo de crime. Segundo a polícia, eles demoraram pelo menos 30 dias para construir essa estrutura que vai até o Banco do Brasil e mede cerca de 20 metros. Aqui é bem estreito, a parte mais larga mede 1 metro. Tiraram muito material, vocês veem que tem muitos sacos aí de material. Então, uma ação ousada e audaciosa que não tínhamos visto ainda em Manaus. E acreditamos que isso tenha sido feito por gente de outra unidade da federação, de fora de Manaus. A quadrilha levou 50 mil reais do banco. De acordo com testemunhas, o alarme da agência disparou no último sábado e policiais militares foram ao local. Mas como não encontraram sinais de arrombamento, não entraram. Eu estava trabalhando aí, foi na hora que começou o alarme disparar, só isso. 3 horas, 2 para as 3 horas. A polícia chegou acho mais 3h30 para as 4 horas aí. Segundo os vizinhos, não havia grande movimentação na casa. E aí você não ouvia? Não ouvi não, porque, olha, de dia ficava só um aí, né? Fica só esse movimento, ó. Só meus 2 meninos fazendo lá também. Com certeza eles pegaram no dia aí, quebraram quando não tinha ninguém aqui na vilazinha, né? Para alugar o imóvel, a quadrilha usou documentos falsos. A polícia suspeita que pelo menos 10 pessoas estão envolvidas no crime. Até agora, ninguém foi preso. Vamos tentar ver câmeras de vigilância da cidade e até mesmo do próprio banco, ver se essas câmeras são boas, né? E trabalhar com o nosso serviço de inteligência a partir de agora, para ver se a gente consegue identificar essa autoria. E durante a madrugada de hoje, um caixa eletrônico da Fundação Alfredo da Mata, no bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus, foi roubado. Segundo a polícia, 4 homens armados renderam o vigilante, arrancaram o equipamento do lugar e colocaram dentro de uma van que também pertencia à fundação. O veículo foi abandonado na rodovia Manuel Urbano. A Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações investiga o caso e a quantia roubada ainda não foi divulgada. Depois de um fim de semana de muito calor, a segunda-feira também começou quente aqui na capital. Vamos saber agora a previsão para esta terça-feira também em algumas cidades do interior do estado.
Em Maraã, o tempo fica encoberto a nublado com possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 23 e 34 graus. Em Lábrea, o sol aparece entre nuvens e também a chance de chuva isolada. Mínima de 23 e máxima de 35 graus. Na capital, o tempo fica nublado com previsão de pancadas de chuva no decorrer do período. E as temperaturas variam entre 25 e 33 graus. Hoje foi o primeiro dia de trabalho do governador José Melo, que começou a semana vistoriando obras na zona sul da cidade. O primeiro compromisso oficial do novo governador do Amazonas foi uma visita às obras do complexo viário do Igarapé do 40, que vai ligar as avenidas Rodrigo Otávio e Silves. Hoje eu já comecei com esse ritmo, será o ritmo, não será o meu ritmo, será o ritmo de todo o meu secretariado. Cada secretário meu terá que fazer a mesma coisa, acordar cedo, visitar as obras. Nós temos muitas obras aí em andamento, obras que foram objeto de compromisso meu e do Omar com o povo do Amazonas. Então é minha obrigação continuar dando esse ritmo para até o final do ano. Segundo a agência de comunicação do governo, depois da visita, José Melo também se reuniu com secretários para resolver assuntos administrativos. Melo assumiu o cargo na última sexta-feira, em cerimônia de posse no Teatro Amazonas, com a presença de dezenas de autoridades do estado e do município. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição e as leis da República e do Estado, servindo com honra, lealdade e dedicação ao povo do Amazonas. Professor José Melo, como é conhecido, é economista formado pela Universidade Federal do Amazonas, mas passou grande parte da vida lecionando e chegou a ser secretário de Educação Estadual e Municipal. Foi eleito 2 vezes deputado federal e 1 vez deputado estadual. Desde 2010, era vice-governador do Amazonas na gestão de Omar Aziz, que deixou o cargo para ser pré-candidato ao Senado. Na cerimônia, Omar enumerou diversos projetos realizados nos últimos 4 anos. Não deixei também de investir em projetos essenciais na área de educação, saúde e segurança, tanto na capital como no interior do estado. Com a Ronda do Bairro, estabeleci um salto na qualidade do sistema de segurança pública. E o nosso projeto, já bem sucedido na capital, onde tivemos uma redução de 30% dos problemas na área de segurança, ainda temos que avançar muito, mas conseguimos fazer isso. Em coletiva à imprensa e no discurso oficial, o atual governador do estado deixou claro que não pretende mudar o secretariado e nos próximos 8 meses o governo vai ter um tom de continuidade. Vou continuar com as parcerias com as prefeituras, com toda certeza. Vou continuar a construção das escolas de tempo integral, com toda certeza. Vou destinar recursos para continuar a construção da cidade universitária, que é um instrumento que vai ser capaz de transformar esse estado no futuro, toda certeza. A Páscoa se aproxima e muita gente aproveita essa época do ano para produzir os próprios ovos de chocolate e ganhar uma renda extra. E com isso, também aumenta a procura pelos cursos voltados para a produção de ovos artesanais. É uma boa oportunidade de especialização para ajudar esses novos empreendedores a conquistar os clientes. Derrete daqui, mexe dali, enfeita de lá e pronto. Milhares de pessoas já descobriram que fazer ovos de Páscoa é uma boa maneira de ganhar dinheiro nesta época do ano. E uma ajudinha para aprender a fazer é sempre bem-vinda. Que na prática, assim, né, mas fica mais fácil, né? Perguntar, a professora explicar pessoalmente é melhor. Páscoa é uma época muito procurada, porque ela é associada com aqueles ovos de Páscoa de chocolate e tal. E as pessoas querem fazer alguma coisa diferente do que os anos anteriores. Miriam tem bastante experiência na cozinha, mas confessa, trabalhar com chocolate era um desafio a ser superado. A princípio vou começar a botar em prática, né, em casa, ver se o pessoal vai gostar e tal. E aí, conforme for, vamos colocar para vender também. Mas aprender a fazer essas delícias é só o primeiro passo. É preciso ter boas noções de mercado para conquistar os consumidores. E em aulas como essa, é possível também descobrir como aumentar os lucros. Então nós ensinamos assim a pessoa calcular quanto que ela gastou
o investimento, no caso, para poder fazer aquele produto, fazer aquele ovo de Páscoa, e aí eu ensino quanto ela vai cobrar, né? Então não é somente fazer. Com todas as dicas da professora, no fim da aula, as alunas já estão prontas para começarem a ganhar um dinheirinho extra com o doce preferido de muita gente. O humorista Eros Prado, o inconveniente do programa Pânico na Band, fez um show em Manaus neste domingo. E a Band Amazonas também estava lá junto dos espectadores para promover a nova temporada do programa humorístico, que já é sucesso na telinha. Domingo, dia de assistir o Pânico na Band. Mas, excepcionalmente, na noite de ontem, a pedida foi outra. Conheço um pouco do trabalho deles para me divertir muito. No Teatro Direcional, os espectadores foram recepcionados pela equipe da Band Amazonas e receberam brindes. É a melhor coisa do mundo, né? Para a saúde e para tudo é dar risada, não é? O dia de domingo é dia de assistir o Pânico na Band, mas hoje tem um espetáculo aí ao vivo, né? Com certeza. Com certeza, vamos dar muita risada. A gente está aproveitando esse espetáculo, né, que é um espetáculo que vem com um dos artistas do elenco da Band, do Pânico na Band, justamente para estar promovendo a marca do Pânico, a terceira temporada, a nova temporada do Pânico na Band. No palco, Eros Prado, o inconveniente do Pânico na Band. Com o show, rir é o melhor remédio. O demônio! Com 2 horas de duração, o espetáculo não deixou ninguém parado. Os atores, a todo momento, interagiram com a plateia. Bacana, gostei de participar lá, ri muito, né? Foi sensacional mesmo. Foi top lá o show, o Eros é sensacional, divertiu a plateia e passou uma lição de vida pra gente também no final do espetáculo aí. Tá recomendado aí pra galera que quiser assistir na próxima vez aí. O humorista ficou contagiado com a participação do público. A gente não tinha noção mesmo como que era Manaus. Sabia que a galera era quente, sabia que o pessoal era receptivo. Os amigos meus que vieram fazer show falaram. Mas, putz, a galera é demais, cara. A galera é demais. Todas as piadas que a gente conseguiu lançar aí funcionou e o público recebeu. Foi muito bom mesmo. E para quem foi ao teatro e perdeu a edição deste domingo do Pânico na Band, é só ficar ligadinho na reprise do programa que vai ao ar nesta sexta-feira. Sendo assim, valeu a pena conferir o show, porque como diz o título do espetáculo, rir é o melhor remédio. Valeu, galera! E o Band Cidade de hoje fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite para você, a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!